Hoje o canal AutoCerto está trazendo aqui para vocês o primeiro usado aqui do canal, o HB20 1.6 2016 Premium. E a gente vai estar analisando aí se esse carro tem um bom kit de opcionais frente à concorrência em geral e principalmente frente ao HB20 Sense, que é o modelo de entrada 0 km. E por se tratar de um carro usado, o HB20 2016 nessa versão Premium oferece muito mais acessórios em relação ao HB20 0 km vendido hoje pela Hyundai. A versão Sense, na verdade, tem um motor 1.0 de 80 cavalos. Aqui nós temos um carro com motor 1.6 com 122 cavalos e 16,5 kg de torque. É muito mais potência, muito mais acessórios, porém, será que ele vale a pena em 2021 mesmo comparando com o carro 0 km? Então vamos falar um pouco da frente desse carro, já é uma frente bastante conhecida, lembrando que a gente já tem aqui o facelift 2016 do carro, né? A gente tem essa volta toda em cromado, aqui a gente tem a grade toda em plástico e o símbolo bem destacado. O farol é bem interessante, a gente tem aqui uma assinatura em DRL bonita, mas durante o dia ela não se pronuncia tanto. O pisca halógeno e aqui temos um farol bem trabalhado com projetor, porém não é xenon nem LED, temos aqui luz do tipo halógeno. Bem interessante aqui, o farolete, ele não é aquele farolete com aspecto de farolete barato normal. A gente tem aqui um farolete similar ao dos Audis, né, de modelos mais caros, bem pequenininho. Então aí é uma frente bem bonita até para os dias de hoje. Temos aqui o rebatidor em LED no espelho, bem bonito, um LED forte, né, laranjão. A roda, aro 15, não é diamantada, é uma roda comum, mas também não é feia. E aqui a coluna B, né, temos aqui um material preto fosco, normal também, mas bem bonito, não é aquele branco, se for olhar nos modelos mais de entrada ainda, isso aqui era tudo da cor do veículo, então era muito feio. Com esse preto aqui fica bem legal, aí com o vidro fumê dá um aspecto bem bonito ao carro. E claro, também as maçanetas cromadas. E traseira de HB20 praticamente todo mundo já viu uma. E aqui na versão Premium não tem tantas mudanças assim. Na verdade, apenas as lanternas, que a Hyundai chama de Clear Type, que tem esse acabamento que simula o efeito de um LED. Mas para quem já viu ao vivo sabe que não é bem assim, a aparência não é exatamente igual. E como nós estamos comparando esse carro aqui com o HB20 2021 na versão Sense, nós temos aqui um porta-malas de 300 litros que na verdade é idêntico ao HB20 2021. Além disso, uma boa surpresa, aqui dentro, mostra pra gente aqui, Augusto, step do tipo convencional, que se não é do mesmo tamanho das rodas de liga leve que o carro possui, pelo menos não é aquele tipo de step parecendo rodas de bicicleta. Outro destaque aqui do HB20 é o bom acabamento. Além do bom alinhamento das peças, apesar de ser tudo em plástico, nós temos aqui um puxador para auxiliar o fechamento do porta-malas e tudo revestido em plástico. Tanto aqui nessa parte que costuma ser arranhada bastante por bagagens ou mesmo compra de supermercado, e aqui por dentro também, com forração em todas as partes. Bom, se tratando aqui do espaço traseiro, então, do HB20 2016, ele é bem interessante mesmo. A gente tem aqui o banco dianteiro regulado por uma pessoa de 1,70 m, no caso do Rodrigo, que é o proprietário desse carro, e eu aqui com 1,83 m, com os joelhos bem descansados, né? A gente tem aqui uma distância de mais ou menos 2 dedos do joelho para o banco, então aí numa viagem de algumas horas, com certeza é um carro bem confortável. Entretanto, eu ainda sou uma pessoa alta, né? Eu dou com o cabelo aqui no forro do teto, porque ele tem, na coluna C já tem um caimento, né? Por causa do design, então isso pode atrapalhar quem é um pouco alto, porque a gente não tem regulagem de altura nesse banco, então fica por conta disso. Mas no geral é um espaço traseiro que eu gostei bastante, muito interessante, né? Pelo preço do carro aí. Quem tem aí na família 4, 5 ocupantes, né, com uma criança pequena, vai ser bem tranquilo. Outro ponto positivo do carro é o túnel central bem baixo. Então, como eu acabei de falar, para quem tem criança, precisa ir aqui no meio, é algo positivo. Uma criança de até uns 7, 8 anos, ela pode muito bem com os joelhos dobradinhos aqui, não vai estar batendo nesse plástico e consegue pôr nesse espaço. Bom, essa luz não é exatamente para os ocupantes da traseira, né? Mas aí a gente tem uma luzinha halógena, né, que é capaz de iluminar bem o interior do carro, caso necessário procurar algum objeto dentro de uma bolsa ou algo do tipo. Uma das coisas que sempre destacou o HB20 foi o bom acabamento. Nós temos aqui por dentro tudo em plástico, porém nós temos uma textura um pouco mais agradável em relação aos modelos que eram oferecidos na época do lançamento desse carro. O alinhamento das peças também é muito bom. Aqui no volante, mostra pra gente, Augusto, tudo revestido em couro com costuras. Então assim, é um detalhe muito interessante que traz muito mais requinte para o carro. Bom, falando aqui do acabamento da porta, a gente tem aqui a maçaneta em plástico, né? Um plástico que imita um metal bem interessante até, fica um aspecto bonito quando se olha. Eu jurava que isso aqui era metal, mas enfim.
Continuando, a gente tem aqui um corino, né, pela porta, que é o mesmo corino, mesma cor dos bancos, né, então bem interessante aí. A gente tem por toda a extremidade aqui, acho que uns 45% da porta é tudo corino, então aí é definitivamente algo que não se vê nos carros 0 km hoje em dia. Bom, galera, aqui um ponto não tão positivo para o HB20 2016. A gente tem aqui um rádio simples, né, que na época o opcional de multimídia era oferecido em torno de R$ 1.500, né? Porém, a gente tem aqui um acabamento dos botões bem alinhado, né, com uma textura boa do plástico, ou seja, não é um rádio tão ruim assim. Mas, outro ponto negativo, temos aí a má qualidade sonora, que segundo o Rodrigo, que é o proprietário, aí, não agrada aí os amantes de uma boa música. Bom, já que o HB20 Sense 1.0 0 km, que está aí mais de R$60 mil, é o principal competidor desse carro, a gente tem aqui um destaque bem interessante para o modelo usado. A gente tem toda a parte de ar-condicionado aqui com Black Piano, né, um acabamento bem interessante, bem bom ao toque. E claro, aqui o mostrador digital. E a cerejinha do bolo aí, na questão de conforto, é que temos aqui um câmbio automático com trocas muito boas, que a gente vai estar comentando na hora do teste. Mas já adiantamos, o HB20 Sense conta com manual. Outra coisa muito legal do HB20 2016 nessa versão Premium é que ele era oferecido com o opcional de bancos em couro nessa tonalidade de marrom, que eu particularmente acho muito bonita e dá um acabamento bem premium realmente para o carro aqui dentro do veículo. Um outro detalhe que me agrada bastante aqui também no HB20 na versão Premium é o rebatimento eletrônico dos retrovisores. Dá só uma olhada. Ajuda bastante quando a gente estaciona em uma vaga mais apertada. Bom, galera, vamos dar início então ao nosso teste dinâmico com o carro. Lembrando aí, eu queria fazer uma ressalva primeiro, né? Um ponto que me chama a atenção é a questão da acessibilidade desse carro. A gente tem aqui o volante, ele é totalmente regulável, ele pode ir para cima, para baixo, para frente e para trás. A gente tem aqui o apoio de braço também nessa versão Premium, bem confortável para quem vai viajar aí durante algumas horas ou o trânsito pesado da capital. E também aqui o puxador do freio bem leve, bem tranquilo, até uma criança consegue. Tem outros puxadores que são ruins, né, que são pesados. Esse aqui é bem acessível e, claro, a manopla do câmbio. Tudo muito na mão. Bom, o que eu posso falar? O pedal de acelerador desse carro ele é bem sensível, tá? Um pedal que se tu pesar um pouco, ele já quer dar uma acelerada. Lembrando aí que alguns carros franceses têm um pedal um pouco menos sensível, ou seja, tu tem que pisar com mais força para ele te dar uma resposta. Esse carro aqui não, ele tem já com um toque mínimo, ele já dá o comando. Outro ponto positivo, né, muitos pontos positivos desse carro é a... Outro ponto positivo é a leveza do volante, né? Galera, outro ponto positivo, né, vários pontos positivos aqui até agora, é a leveza desse volante. Ou seja, eu mal mexo meu braço, realmente é uma direção, por se tratar aí de um volante elétrico, hidráulico, ele é muito leve, tá? Vou fazer essa rotatória para vocês verem, fazendo a força mínima no meu braço. E já analisamos também a suspensão dele, ó, grudado no chão, ó. Ele cantou um pouquinho de pneu, mas grudou no chão. Então aí, bacana também de suspensão. Galera, vamos fazer um breve comparativo então com carros da época que competiam contra esse HB20. A gente tem aí o Gol, o Fox, o Joy, né, que agora é Joy, era o Onix na época, e o Ford Ka. Bom, todos esses modelos que eu citei não são carros ruins, mas são carros que devem, principalmente na questão de acabamento, na questão de dirigibilidade, esse aqui consegue entregar uma experiência mais premium, né? Como o nome diz, ele é a versão premium, ou seja, ele oferece uma tocada mais, eu diria, requintada do que esses outros modelos. A gente tem até o Onix na versão LTZ na época, era um carro mais espartano, era um carro que não passava essa sensação de conforto que o HB20 2016 já consegue transmitir para o condutor. Bom, o Gol e o Fox da Volks também são carros que não me agradam muito na questão da dirigibilidade. Claro, são carros com custo-benefício excelente, né? Talvez melhor que esse. Só que na questão de dirigibilidade, na questão de conforto, são carros que aí não me animam em nada, ou seja, ainda é ponto para esse. E se pegar o Ford Ka também, que é um carro excelente, é um carro aí que não vai estar passando nada dessa sensação premium, né? Acho que é o que menos oferece aí se a pessoa busca conforto. Bom, a gente tinha feito um teste de suspensão ali na rotatória, mas eu vou fazer de novo para a gente estar analisando aí a questão do encosto aqui do banco, né, das abas laterais, para a gente ver em uma situação de serra como é que ele se sairia. Então, vamos fazer essa curva aqui de novo. Eu estou sendo bem segurado aqui. Ele segurou bastante, então. Ponto positivo, né? A gente tem abas que não são das maiores, mas são proeminentes. Seguram bem o condutor aí numa situação de perigo, né? Que a gente precisa guinar o carro rápido. Por exemplo, aqui, ó, o condutor ele não é atirado para o lado, ou seja, a gente está
preso ao carro. Então é uma coisa que me passa bastante confiança e segurança. Bom, galera, então agora aqui as minhas impressões, que são inclusive do proprietário do carro. Esse aqui é o meu carro de uso diário, então eu tenho bastante coisa para falar sobre ele, principalmente a nível de desempenho, consumo e também comportamento dinâmico. Afinal de contas, já fiz algumas viagens com ele. Bom, assim como o Augusto ressaltou, enquanto ele dirigia, o HB20 ele transmite um pouco mais de uma sensação de carro requintado. Começa por essa questão aqui do volante, que apesar de não ter a base achatada, e seria algo que eu gostaria de ter, mas infelizmente não é o padrão da Hyundai. Talvez agora, acho que no modelo 2021 a gente até tenha. No modelo 2016 não tinha. Entretanto, esse couro aqui é bem bacana, ele transmite uma sensação bem agradável para o condutor. E ainda sobre conforto, algo essencial para a gente comentar nesse vídeo é a questão do câmbio automático, que aqui no HB20 Premium, nesse ano de 2016, já é de 6 marchas e tem trocas bastante suaves. Ele também oferece a opção de trocas manuais, é só a gente jogar aqui para o lado a alavanca e a gente consegue fazer as trocas manualmente. Ele é bem obediente até. Claro que quando a gente quer, por exemplo, jogar uma marcha e ainda não é o tempo adequado, baixar demais o giro, ele impede. Mas a nível de esticar, aumentar o giro, nisso ele é bem obediente. Além disso, tem um aspecto que me incomoda um pouco, é que quando a gente solta o acelerador, o carro faz reduções demais. Eu percebo que ele tenta manter sempre uma rotação próxima aos 2.000 giros, e isso acaba até prejudicando, de certa forma, o consumo, porque a gente não tem aquela sensação de deixar o carro solto ao chegar a um sinal vermelho, ou mesmo quando a gente está tentando economizar combustível numa estrada, ele está sempre tentando reduzir e deixar o carro próximo dos 2.000 giros. E já que eu falei sobre o câmbio, eu também tenho que falar sobre o consumo do carro. E aqui no AutoCerto a gente está para largar a real para vocês. Eu sempre considerei o consumo desse carro relativamente alto, tá? Ele não é um carro que eu chamaria de econômico. Mas fazendo a medição na bomba, e claro que isso vai depender do pé do condutor, da situação, da cidade, do clima, do quanto você usa o ar-condicionado, eu diria que o consumo está até adequado. Eu consegui médias aqui acima dos 10 km por litro, o que por um carro que tem um motor 1.6 e um câmbio automático com conversor de torque, lá no ano de 2016, me parece muito adequado, sabe? Não acho que seja um consumo o fator que prejudique ou desabone o carro. Então vamos dar aí nossas considerações finais sobre esse carro. É um carro que está bem atrativo, né? Claro, os carros como um todo subiram muito, né? Tivemos subidas abruptas, porém a gente ainda tem um valor bacana. A gente tem aqui a FIP 55 mil, dá para negociar por uns 50. Então é um carro que oferece aí, claro, ele peca em não ter a multimídia, ele peca em alguns quesitos, mas ainda oferece muito conforto, um acabamento premium que não se acha em outros carros e aí diversos pontos agradáveis na dirigibilidade. E como a gente está tentando comparar esse carro aqui com o que está sendo oferecido hoje como versão básica do HB20 pela Hyundai, eu posso dizer que, já por ter dirigido tanto a versão 1.0 quanto essa daqui ser a minha de uso diário, essa aqui, apesar de ter um comportamento dinâmico talvez um pouco inferior a essa nova versão, ter um pouco menos de acessórios a nível de segurança, como o controle de estabilidade, que é uma ausência aqui nesse HB20, apesar dos 4 airbags, uma coisa que a gente não comentou antes, a gente tem aqui muito mais itens de conforto que fazem aquela sensação de que tu tá realmente investindo teu dinheiro em algo que vale a pena. Um carro mais caro, né? Com certeza, eu peguei essa impressão também. Parece que eu tô em um carro... Claro, o acabamento da dashboard aqui é um acabamento bem espartano, né? Não é nada demais. Porém, a questão dos bancos, a questão do couro no volante, a questão desse câmbio automático, né, de 6 marchas ser muito confortável. A gente tem uma troca bem interessante, não é uma troca que dá só alavanco. É, claro, um ponto positivo que me faria comprar esse carro. Então aí para quem tem uma família de até 4 ocupantes, né, um carro com custo-benefício muito interessante, né? A gente tem espaço, a gente tem um custo de manutenção muito bom. Rodrigo, quanto é que tu gasta em manutenção com esse carro? Olha, normalmente eu fiz as revisões desse carro todas nas concessionárias e o custo que eu tô tendo normalmente fica em torno dos R$600. Algumas variam, são um pouco menos, 400, outras chegam aí a custar 600. Não é um valor tão baixo assim, porém o Rodrigo, né, para questão aí de ter uma liquidez até melhor, ele faz em concessionária. Mas se for fazer numa oficina aí terceira, a pessoa consegue gastar menos. Uma troca de óleo desse carro deve sair em torno de R$200, ou seja, são peças baratas e que se encontram em todo lugar, visto que o HB20 é um dos carros mais vendidos do Brasil.
E isso é um ponto também interessante a destacar, Augusto. Como eu faço as revisões na concessionária, eu priorizei o quê? A garantia de 5 anos. O HB20, mesmo sendo do ano de 2016, quando eu adquiri ele em 2019, ainda tinha 2 anos de garantia. Isso também é um aspecto bem importante na hora da escolha de um usado, né? Com certeza. Então é isso, galera. Se gostou da nossa avaliação aqui, né? A gente tentou trazer o máximo de informação possível sobre o carro, tentando comparar aí com a versão de entrada, né? Comparando preços. Já deixa o gostei, se inscreve no canal que vai nos ajudar bastante. E com certeza você vai estar ajudando muito a gente a divulgar esse vídeo. Valeu e até uma próxima.